Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um dia de estudos. Hoje é dia 24 de nove de 2020, quinta-feira. Iniciamos então com a nossa aula de língua portuguesa. Pegue o livro do Aprender Juntos. Agora nós voltamos a utilizar esse livro aqui, tá bom? Abra o livro Aprender Juntos na página 64 e 65. Vou colocar aí na tela para vocês. Compartilhar aqui a página que nós vamos utilizar hoje. É esta página. Hoje nós vamos estudar o dicionário. Todo mundo já usou um dicionário, né? A professora Vi já até deu uma atividade relacionada a dicionário lá na sala de aula, vocês lembram? Mas quando que eu uso um dicionário? Geralmente eu uso para saber o significado de uma palavra. Então, aqui nesta página, na página 64, vocês têm aqui um exemplo de uma folha de um dicionário. Então, olha só, aqui nesta folha, eles aumentaram um quadradinho aqui, que está de verde, para mostrar para a gente, por exemplo, o significado da palavra casa. Então, veja só, aqui, toda vez que eu vou procurar uma palavra no dicionário, ela vai aparecer primeiro em destaque. A palavra em destaque, eu chamo ela de entrada. Por que entrada? Porque é a unidade que abre o verbete, ou seja, é a palavra que abre o texto. Verbete é o texto que aparece no dicionário. Pode ser uma palavra, uma expressão ou uma abreviatura. No caso aqui é uma palavra, a palavra casa. E o que é verbete? O verbete é tudo que está escrito aqui no significado de casa. Pode ver que tudo que está escrito aqui forma um texto. É um conjunto de informações contidas em uma entrada de dicionário. Resumindo, verbete é o texto do significado da palavra que nós procuramos lá no dicionário. Mas acontece que, às vezes, ou melhor, muitas vezes, algumas palavras da língua portuguesa, ela tem mais de um significado. Então, o que o dicionário faz para facilitar a nossa vida? Ele numera essas informações. Então, observa aqui na casa. Tem o número 1. Por quê? Porque aqui é o primeiro significado da palavra casa, que diz assim, número 1, qualquer construção destinada a ser habitada, moradia. Então, este é o primeiro significado de casa. Casa é uma moradia, uma morada, uma residência, certo? Mas casa também pode ter outro significado. Olha o 2 aqui. Casa, o lugar onde se mora com a família. Vou para minha casa, vou para o meu lar, lar docelar. É o lugar onde eu moro com a minha família, me sinto à vontade. Também tem um terceiro significado. Casa pode ser um estabelecimento comercial. Por exemplo, vou comprar lá na casa de mel. Vou comprar um pote de mel na casa do mel. É um estabelecimento comercial. Também tem o quarto significado, que pode ser a sede de uma associação, uma academia, um clube, etc. Bom, para concluir, neste verbete aqui, casa tem 12 significados, que a Provivi não vai ler todos aqui, porque senão essa aula vai ficar muito grande. Mas você pode dar uma pausa nesse vídeo e continuar fazendo a leitura e descobrindo os 12 significados da palavra casa, tá bom? Depois, aqui embaixo, você vai responder. Número 1. Em um verbete, ou seja, num texto de dicionário, cada um dos significados de uma palavra ou de expressão é chamado de acepção. Na frente de cada significado há um número
como nós vimos ali no caso de casa. Quantas acepções tem a palavra casa nesse dicionário? A Provivi já deu a resposta, né? Quem prestou atenção já sabe responder. Mas se você não prestou atenção, volta lá no textinho do significado da casa e veja quantos significados ela tem. É só olhar o número, tá bom? Depois, nós vamos reler aqui. Nós vamos reler um trecho daquele texto do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, lembra? Então, acompanhe a leitura que a Provivi. A casa era tão grande e complicada, tão cheia de esconderijos, que ela pensou que teria tempo de dar uma espiadinha e se esconder em outro lugar. Bom, agora, na página 65, está perguntando assim: qual o sentido da palavra casa no dicionário mais se aproxima do que foi empregado no trecho do conto? Então, aqui nesse trecho, quando disse assim, a casa era tão grande, qual o significado dessa casa? Você vai voltar aqui no verbete e vai copiar o significado que mais se aproxima ao significado da casa que ela quis dizer ali no textinho, tá bom? Se vocês acham que é o número 1, copia o número 1. Se vocês acham que é o número 2, copia o número 2. Tá bom? Muito bem. Agora nós temos aqui uma história em quadrinhos. É uma tira, né? Uma tirinha. Do gato Garfield. Então, Garfield pensa assim, né? Diz para o ratinho, em pensamento: bom dia, ratinho. E o ratinho: bom dia, gato. Depois o gato: sinta-se em casa. E o ratinho: com prazer. Depois percebam que o ratinho pega um ursinho, pega o potinho de ração do Garfield e ele pensa assim: mas primeiro vamos a regras. Então, vamos tentar entender. Primeiro eles se cumprimentam, depois o Garfield, numa gentileza, diz para o ratinho se sentir bem, se sentir em casa. E o ratinho se sentiu tão em casa que pegou o ursinho de estimação dele e o seu pote de ração. Veja só, que sem vergonha. Muito bem, agora você vai responder na letra A. O que Garfield quis dizer ao usar a expressão sinta-se em casa? Quando a gente diz para alguém se sentir em casa, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer para essas pessoas se sentir à vontade, né? Para ela se sentir bem na nossa casa. Letra B. Qual é a atitude do ratinho logo após a fala do Garfield? Depois que o Garfield falou sinta-se em casa, qual foi a atitude do rato? O que ele fez? É só a gente observar aqui no último quadrinho, né? Ele pegou o ursinho e o pote de ração do gato. Depois, na letra C. No último quadrinho, Garfield parece ter mudado de ideia sobre deixar o ratinho se sentir à vontade. Em sua opinião, por que houve essa mudança? Por que ele disse assim, ó, mas antes vamos às regras? Por que ele disse isso? Ele mudou de ideia por quê? É só você observar a atitude do ratinho. E na letra D, quando alguém diz para se sentir em casa, você faz exatamente o que costuma fazer na sua própria casa? Faz ou não? Se você faz, escreve o porquê. E se você não faz, escreve o porquê. Será que as pessoas, quando dizem para a gente se sentir em casa, a gente vai poder fazer realmente o que fazemos na nossa casa? Deitar no sofá, colocar o pé na cadeira, abrir a geladeira. Será que a gente pode fazer isso? Ou é apenas um ato de gentileza que a pessoa diz para a gente se sentir à vontade? Pensa bem, discuta aí com a sua família e responda
aqui no livro, certo? E assim a gente termina a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Não esqueça de tirar foto e enviar para a Vivi corrigir. Ah, e tem uma coisa. Todas as respostas se iniciam com letra maiúscula. Não vamos nos esquecer, tá bom? Muito capricho e até a próxima aula.